Meu nome é Maria Joana, eu sou professora de obstetrícia em cursos de enfermagem de pós-graduação. Este vídeo eu estou disponibilizando para falar um pouco sobre ultrassonografia em obstetrícia. O ultrassom obstétrico, ele é um exame de acompanhamento do desenvolvimento do bebê durante a gestação. Então, todas as gestantes, elas acompanham o desenvolvimento do seu bebê através do ultrassom e também de outros exames. Este ultrassom, ele serve para diagnóstico de possíveis malformações do feto ou até detectar mais fetos em uma única gestação. Quanto à idade gestacional, com relação ao período certo que a mulher engravidou, é sempre ela quem sabe melhor, porque ela sabe o seu ciclo e seu período fértil. Então, a gestante, ela indica a semana que está próxima aí que houve a gravidez. O ultrassom, ele não serve para calcular a idade gestacional depois do primeiro trimestre de gestação. Ele é importante no primeiro trimestre, até 12 semanas. Ele pode chegar a uma conclusão da idade gestacional. Mas é sempre um complemento. Então, quando é possível ver embrião? Bom, o ultrassom transvaginal já dá para ver o embrião a partir de 5 semanas. Nessa fase, ele tem uma medida de 5 milímetros. E também é possível ver o saco gestacional, a vesícula vitelina e também descartar se a gravidez está ectópica, né, que seria nas tubas, ou mesmo confirmar a gravidez uterina. Aqui é só uma figura. Bom, sobre a idade gestacional, os 3 primeiros meses ela é mapeada pelo comprimento da cabeça até a nádega. Então, é CCN, é cabeça, comprimento, nádega. E depois, a partir daí, ela é calculada em 3 medidas possíveis e importantes. Por exemplo, CC, a circunferência cefálica, o comprimento do fêmur, que é o CF, e o diâmetro biparietal. Em relação às medidas do feto, através do fêmur do feto que é mostrado no ultrassom, então é possível calcular então o tamanho do bebê. Por exemplo, sempre que tem uma medida do fêmur, se multiplica por 7 ou 6,8. Por exemplo, uma gestação que o feto está aproximadamente de 34 semanas de idade gestacional e ele tem um valor de fêmur que é multiplicado por 7, daria aí um comprimento, por exemplo, de 48 centímetros, né? Então, sempre tem as medidas aproximadas. Quais são as siglas no ultrassom? Então, por exemplo, DBP é o diâmetro biparietal, que seria a distância entre esses ossos parietais do crânio do feto, que vai dar uma medida tal. Essa medida, e somando as outras, por exemplo, DOF, o diâmetro do occipito frontal, que é a distância das regiões do occipital, que é o osso posterior, né, do crânio, e o frontal. E outras medidas, e a circunferência craniana, que mede toda o redor da cabeça do feto, então se chega a uma conclusão do tamanho estimado do feto e do peso. Essas siglas, muitas gestantes perguntam o que significa DBP no meu exame, o que significa CC no meu ultrassom, e assim por diante, tá? Então, esse vídeo aqui também eu estou esclarecendo sobre essas siglas que são específicas no ultrassom. E o EDD? EDD é uma sigla também, que significa data prevista para o parto. É que essa sigla está em inglês. Em português seria DPP, data provável do parto. E então EDD seria Expected Date of Delivery.
E CA é a circunferência abdominal, porque vai avaliar, junto com as outras medidas, o crescimento intrauterino do bebê, se está sendo assimétrico ou lento. ILA é o índice de líquido amniótico, que pode também ser calculado pelo ultrassom, para identificar se está suficiente, adequado para essa idade gestacional, ou se está diminuído, que seria o oligoâmnio. Continuando, então, quais são os tipos de ultrassonografia que nós temos? Nós temos o ultrassom 3D, geralmente o ultrassom normal é suficiente como o exame de rotina da gravidez, mas o 3D ele tem uma maior definição e dá para ver inclusive a pele do bebê. É muito útil para identificar problemas também, como por exemplo lábio leporino, avaliar em medida dos órgãos, como por exemplo do coração e etc. Continuando os tipos de ultrassom, nós temos o 4D. O ultrassom 4D vai mostrar o feto em movimento em tempo real. E as melhores imagens aí desse ultrassom para a idade gestacional seria entre 26 e 30 semanas de idade gestacional. Esse 4D já é um exame mais raro e também é um exame que custa um pouco mais, né? O tipo de ultrassom morfológico. Esse exame morfológico, ele visualiza também o feto, vai identificar algumas doenças também, ou algumas malformações, como por exemplo, a síndrome de Down, ou por exemplo, a cardiopatia congênita. Este ultrassom também pode ser feito entre a 18ª e a 24ª semana de idade gestacional, que é o mais indicado aí. Essa idade gestacional ela já está no segundo trimestre da gestação. Pode ser feito também em locais especializados ou até em hospitais. O outro ultrassom é a ultrassom pélvica. O ultrassom pélvico ele é feito também do abdômen, né? A paciente deve estar com a bexiga cheia para diferenciá-la do útero. E aí a orientação é tomar de 4 a 8 copos de água antes do exame. E temos também ultrassonografia do abdômen total, que também pode visualizar muitos órgãos, como o pâncreas, a aorta, a artéria aorta, o fígado, vesícula biliar, rins, baço, e o abdômen, bexiga, etc. Aqui eu só estou citando esses ultrassom, porque como eu falei, tipos de ultrassom, né? Então não me especifiquei apenas no obstétrico. Se você gostou do vídeo, acesse meu canal. Se você tiver dúvidas, deixa aí nos comentários logo abaixo do vídeo. E obrigada mais uma vez por assistir meus vídeos.